Esse probleminha aqui diz o seguinte: no pentágono ao lado são dadas as medidas dos seus lados. Então, por exemplo, este lado aqui mede 17, esse mede 14 e assim por diante. São desenhadas circunferências com centro nos vértices A, B, C, D, E. Ou seja, por exemplo, se uma circunferência com centro aqui, vai ser algo mais ou menos assim. Poderia ser assim. E de modo que todo par de circunferências com centros no mesmo lado sejam tangentes. O que é isso? Significa que essa circunferência daqui é tangente a essa circunferência aqui. Ela encosta nessa circunferência. Essa circunferência daqui, ela também vai ser tangente a essa circunferência aqui. Ela vai encostar nessa daqui. Essa daqui também vai ser tangente a essa daqui. E essa daqui vai ser tangente a essas duas aqui. Elas vão se tocar. Qual dos pontos é o centro da circunferência com o maior raio? Para resolver esse problema, a gente tem que fazer uma observação que é o seguinte. O raio é a distância entre o centro da circunferência e qualquer um desses pontos aqui. Então, esse daqui é o raiozinho. Então, este raio mais esse raio daqui, ele vai ser igual ao comprimento total desse lado aqui. Da mesma forma, este lado aqui, ele é a soma de dois raios. Desse raio da circunferência B com o raio da circunferência C. Este aqui também, esse também. Cada um desses lados é a soma dos raios de duas circunferências. Então, vamos apagar isso daqui? Vamos raciocinar de uma outra forma aqui nesse problema. Cada número, cada vértice desses aqui, a gente pode associar um raio. Então, a gente pode fazer começar um exemplinho. Por exemplo, digamos que, 14, 6, vamos botar um raio igual a 7 ou 8. Digamos que a gente comece com um raio igual a 7 aqui, nessa circunferência. A gente não precisa desenhar a circunferência, mas a gente só precisa saber que essa circunferência ele vem aqui no 7 e vem até aqui na metade desse aqui no 7 também. Quanto teria que ser a circunferência no vértice B? Ora, se 7 mais o raio da circunferência do B tem que ser 16, então a circunferência do B teria que ter raio 9. E a gente colocaria um outro 9 aqui desse lado aqui também. Quanto que teria que ser o raio da circunferência do C? Teria que ser 5, né? Por quê? Porque 5 mais 9 tem que dar 14. 5 mais o raio do D vai ter que dar 17. Então, o D teria que ter raio 12. E o E? O E teria que ter raio 1, porque 12 mais 1 tem que dar 13. Só que aqui não bateu. Certo? Por que não bateu? Porque a gente simplesmente... Eu chutei um valor aqui para o A. Seria 7. Então, se o A tem que ser 7, o B tem que ser 9, o C tem que ser 5, o D tem que ser 12, o E tem que ser 1. Só que se o E for 1, não dá, porque essas duas circunferências não vão se tocar. O A vai chegar até aqui, porque ele tem raio 7, mas o E só vai chegar até aqui, porque tem raio 1. E aí essas duas circunferências não vão se tocar. Vai ficar um espaço aqui entre elas. Então essa solução não funcionou. A gente pode ir tentando fazer outras formas. Por exemplo, vamos ver o que acontece se eu aumentar esse raio. Eu fiquei na dúvida se eu colocava 7 ou 8 aqui no A. Vamos tentar colocar 8 aqui no valor do A. O que vai acontecer? Essa circunferência ela vai empurrar a circunferência B. Aqui vai ter 8, então aqui o B vai ter que ser 8 também, para eles somarem 16. Então o B teria que ser 8. Se o B fosse 8, aqui o C seria somado também, o C seria 6, o D seria 11 e o E seria 2. Então reparem o seguinte, quando eu somo uma unidade aqui no raio da circunferência de a circunferência de B é diminuída de 1. A do C ela é aumentada de 1.
A do D, ela é diminuída de 1 e a do E, ela é aumentada de 1. Isso acontece naturalmente, porque essa daqui, quando aumenta 1, ela empurra o B para dentro. Então o B tem que encolher 1. Se o B encolhe 1, o C vai ter que aumentar 1 para encostar no B. Se o C aumenta 1, o D vai ter que encolher 1. Se o D encolhe 1, o E vai ter que aumentar 1 para encostar no D. Então, descobrimos que se a gente aumentar uma unidade aqui no A, o E vai ter que aumentar uma unidade também. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer essas duas circunferências se encostarem uma na outra. Ou seja, qual é a distância entre as duas? Se o A chega até 8 e o E ele só tem 2 de raio, o espaço aqui no meio é 4. Então, está resolvido o problema. Eu vou ter que aumentar 2 unidades aqui na circunferência do A, que o E vai aumentar 2 unidades também, e elas vão se tocar. Então, se o raciocínio está correto, a coisa tem que dar certa para quando eu colocar uma circunferência de raio 10 aqui no A. Quanto é que vai ser a do B? A do B vai ser 6. 6, 14 menos 6 vai dar 8. A do C vai ter que ser 8, né, para elas se encostarem aqui. 17 menos 8 dá 9. A do D vai ter que ser 9 para elas se encostarem. 13 menos 9 vai dar 4. Então a E vai ter que ser 4 para eles se encostarem. E acabou que a E e a A se encostaram também. A E tem 4, 10 e 4. Se encostaram. Né? A gente desenhar as circunferências, elas vão se encostar direitinho. Então descobrimos os valores. 9, 4, 10, 6 e 8. Qual dos pontos é o centro da circunferência com o maior raio? Resposta A. Tem a circunferência com o maior raio. Raio 10.